Então, voltando, meus queridos. Então, na verdade, nós falamos sobre as características do inquérito, dentre elas a de ser discricionário. Então, o artigo 14 do Código de Processo Penal consagra essa discricionariedade do inquérito, mas possui exceções, né? Então, o inquérito é discricionário, salvo no caso de determinação da realização do exame de corpo de delito. Então, o delegado não tem como não determinar a realização do exame de corpo de delito quando o crime deixa vestígio. Afinal de contas, o artigo 158 diz que quando o crime deixa vestígio, será indispensável o corpo de delito, o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Qual a segunda exceção à discricionariedade da autoridade policial? Gente, a segunda exceção é a requisição do juiz ou do MP, ok? E aí, dentro desse contexto da requisição do juiz, estão aquelas diligências investigatórias, né? Artigo 6º, mas também, principalmente, o artigo 13, certo? Artigo 13 do Código de Processo Penal. E aí, o que você tem, né? É lógico, o delegado tem que cumprir requisição do juiz ou do MP, agora, partindo da premissa de que essa ordem é legal, né? Porque é óbvio que ninguém tem que cumprir ordens ilegais. Então, nós temos que nos lembrar do seguinte, que a Lei 12.830 de 2013, ela coloca que o indiciamento ele é um ato privativo do delegado de polícia. Quem pode promover o indiciamento? Apenas o delegado. Então, houve uma situação, lá no ano de 2013, isso até caiu na prova de delegado da Bahia, elaborada pelo CESP na época, enfim, e que fez surgir, inclusive, essa alteração, esse dispositivo legal da Lei 12.830. Na verdade, a hipótese foi a seguinte, o MP recebeu um inquérito policial no qual o investigado não havia sido indiciado. O delegado não indiciou o suspeito. E o Ministério Público entendeu existirem os indícios suficientes de autoria. E aí ofereceu a denúncia. Só que requereu, na verdade, que o juiz requisitasse o indiciamento do investigado. E aí o juiz assim fez. O que ocorreu? O STJ concedeu uma ordem de habeas corpus, considerando constrangimento legal aquela ordem de indiciamento. Gente, eu não posso obrigar o delegado a se convencer de que existe um grau de probabilidade de suspeição provável contra um determinado indivíduo. A ideia de que as diligências demonstram, convergem, apontam para um determinado indivíduo, de que existe um grau de suspeição contra esse indivíduo, isso é um critério que vai depender do convencimento do próprio delegado. Não posso obrigar você a se convencer de uma coisa, entende? Então, a requisição, ela, na verdade, é um ato ilegal quando essa requisição se refere ao indiciamento. Então, realmente, o Ministério Público pode requisitar diligências, o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito, hipótese em que o delegado terá que instaurar o inquérito, terá que realizar as diligências. O juiz pode requisitar o preso para ser conduzido até o juízo, pode promover uma série de outras requisições, mas requisição para determinando o indiciamento do suspeito é ato ilegal. Então, realmente, juiz e membro do Ministério, delegado tem que cumprir requisição do juiz e do MP, salvo requisições que se caracterizem como manifestamente ilegais. E a requisição para indiciar é uma dessas ilegalidades. Ok? Então, mas outras requisições legais, o delegado tem que cumprir. Ele não tem discricionariedade, ele não vai poder dizer, eu acho que isso não é necessário. Então, se o Ministério Público requisita a devolução dos autos, devolve os autos de inquérito à delegacia, requisitando a realização de diligências, essas diligências terão que ser realizadas. Afinal de contas, o Ministério Público é o destinatário do inquérito, o Ministério Público é o titular da ação penal. Ok? Muito bem, voltando. E, finalmente, a terceira exceção é a lavratura, quando o delegado lavra um auto de prisão em flagrante. Quando ele lavra o auto de prisão em flagrante, a cognição é coercitiva. Então, quando ele verifica realmente que aquele indivíduo se encontra em estado de flagrância, e aí nós temos que nos lembrar, o flagrante, ele tem 4 etapas, tem quem defenda que sejam 3, mas 3 ou 4, porque, na verdade, quem defende que são 3, considera que a primeira e a segunda etapa são uma só. Então, primeira etapa, captura, segunda etapa, condução, terceira etapa,
formalização do flagrante, e a quarta etapa, que é a judicialização, o momento em que o juiz é cientificado do flagrante e analisa esse flagrante, verificando da sua legalidade ou não. E aí o que acontece, né? Quando você tem a captura do indivíduo em flagrante, ele é capturado por qualquer pessoa. E aí ele é conduzido até a delegacia, certo? E na delegacia, o delegado vai iniciar as tratativas de formalização do flagrante, lá do artigo 304, né, a 306. E aí o que acontece? O delegado, ele primeiro, quando ele recebe o preso em flagrante, ele vai primeiro ouvir os policiais condutores. Depois que ouvir os policiais condutores, entrega aos policiais condutores um termo de entrega do preso e os libera. Vai ouvir as testemunhas, se houver, lembrando que é possível lavrar auto de prisão em flagrante sem que estejam presentes testemunhas do fato. Neste caso, nós teremos as testemunhas quirografárias, que são duas pessoas que tenham, ou testemunhas de apresentação, duas pessoas que tenham presenciado a apresentação do preso ao delegado de polícia. Ana, essas pessoas podem ser policiais? Podem, mas não podem ser os condutores, ok? Então, primeiro, captura, e aí inicia-se a captura e condução e depois início da formalização. Então, o delegado vai ouvir os policiais condutores, vai ouvir as testemunhas se houver, vai ouvir o preso se ele quiser falar, não é? E, lógico, garantindo a ele seus direitos constitucionais, assistência de um advogado, ele pode estar acompanhado de um advogado no seu depoimento ainda que na delegacia, seu direito ao silêncio, a sua garantia de não autoincriminação, o direito de não produção de prova contra si mesmo. E aí, o que vai acontecer numa situação como essa? Bom, o delegado, depois das oitivas, ele vai analisar, né, verificar se realmente o indivíduo, se a conduta por ele praticada é crime ou não, e se ele estava em estado de flagrância. Agora, se ele verifica realmente que o indivíduo estava em estado de flagrância, que é caso de autuar em flagrante, a cognição é coercitiva. Ele tem que autuar em flagrante e, autuando em flagrante, essa autuação do flagrante, ela automaticamente instaura o inquérito policial. Então, é o que a gente chama de cognição coercitiva. O delegado não tem discricionariedade diante de uma situação de flagrante delito. Ana, mas a minha dúvida é a seguinte: o delegado, ele tem a possibilidade de analisar, por exemplo, a atipicidade material da conduta, ou seja, o delegado pode, verificando, o indivíduo chegou em sede policial em estado de flagrância, mas a conduta por ele praticada é uma conduta insignificante, ou seja, presentes os requisitos para se considerar a atipicidade material em razão da insignificância. Então, é um crime de bagatela. E aí, numa situação como essa, nós teremos uma divergência. Então, existe uma grande parte da doutrina hoje que sustenta que quando o delegado faz a análise para efetuar a lavratura do auto de prisão em flagrante, vai analisar também a atipicidade material. Seria possível ao delegado deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante em razão da aplicação do princípio da insignificância. Só que existe outra corrente que vai defender que não, que o delegado só faz análise da tipicidade formal, né? E que, nesse caso, ele teria que lavrar o auto de prisão em flagrante, cabendo ao juiz, se for o caso, depois relaxar ou conceder a liberdade provisória, enfim, em razão da insignificância. Bom, esse é um ponto controverso, não acreditamos que ele apareça na nossa prova. Mas o que eu preciso que você entenda é que, realmente, verificada, né, a tipicidade da conduta, verificada, e aí a gente tem que incluir a tipicidade formal e a discussão sobre a tipicidade material, mas verificando a tipicidade da conduta e também o estado de flagrância do indivíduo, o delegado tem que lavrar o auto. Então, a cognição é coercitiva, ele não tem discricionariedade. E, lavrado o auto, automaticamente ele instaura o inquérito policial. Ok? Vamos lá, seguindo. Próxima questão. Então, aquela questão que a gente estava corrigindo no bloco anterior, ela está certa. É o artigo 14 que trata exatamente da discricionariedade do delegado na condução do inquérito policial. Questão de número 4, da PRF. Questão. Haverá nulidade? É uma questão de 2008, é bem antiga, mas o fato dela ser antiga não retira dela relevância para dentro
da nossa colocação aqui. Então, haverá nulidade do inquérito se a autoridade policial obrigar o indiciado a participar da reconstituição do crime, em face do princípio nemo tenetur si detegere, que é a garantia de não produção de prova contra si mesmo. Então, este aqui é o direito de não produção de prova contra si mesmo. Bom, mas Ana, peraí, eu estou com uma dúvida aqui. Bom, nesse caso, o delegado pode obrigar o indivíduo a participar da reconstituição simulada dos fatos? Não, ele não pode obrigar, como ele também não pode obrigar o indivíduo a falar, né? Então, o indivíduo tem direito ao silêncio, ele tem o direito de não produção de prova contra si mesmo. Mas, daí a você considerar que o inquérito como um todo será nulo, está errado. Se o delegado obriga o indivíduo a participar da reconstituição simulada dos fatos, certo? Se o indivíduo ele foi obrigado, se ele foi coagido, se na verdade ele queria fazer uso do seu direito de não produção de prova contra si mesmo, e o delegado não permitiu, impôs a ele a participação na reconstituição dos fatos, o que você tem é que aquela prova é uma prova obtida por meio ilícito. Mas isso não significa que o inquérito como um todo será nulo. Até porque nós sabemos que eventuais vícios no inquérito caracterizam apenas irregularidades, não geram nulidade, né? E o fato daquela reconstituição simulada ofender realmente o direito de não autoincriminação, e hoje até caracterizaria um crime de abuso de autoridade, pela nova lei de abuso de autoridade, embora aquela reconstituição simulada dos fatos seja ilícita, né, e o que surge em função dela seja ilícito por derivação, isso não significa que as outras diligências, que os outros atos praticados durante essa investigação estejam sendo ou sejam prejudicados por ela. Por isso a questão está errada. Então ela está errada porque a questão fala de nulidade do inquérito e não da nulidade da reconstituição simulada. O inquérito como um todo, ele não é nulo. Ficou claro? Então está errada a nossa assertiva. Uma assertiva antiga, 2008, mas muito, muito importante e que faz diferença na hora da nossa prova. Ok? Voltando. Então, quando a gente pensa no inquérito, a gente tem que lembrar que o inquérito para a posição majoritária, ele é dispensável. E o que significa isso? Significa que ele pode ser substituído por outras peças de informação. Da mesma forma, o inquérito não é um processo. O processo ele tem uma rigidez, um rigor na sequência dos atos processuais. O inquérito tem atos procedimentais praticados pelo delegado de polícia que não tem uma pré-definição da ordem em que eles serão realizados. Então, por isso, embora o inquérito tenha formalidades legais, ele é um procedimento formal, ele não é formal como o processo. Por isso, a gente diz, olha, eventuais irregularidades na fase de inquérito não geram nulidade, ok? Entendido? Beleza. Voltando para cá agora, outra de 2008. Pelo fato do inquérito ser um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, até aqui está certo. A autoridade policial tem discricionariedade para determinar todas as diligências que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos, pois a persecução concentra-se durante o inquérito na figura do delegado. Está certo, são as três características, a natureza jurídica do inquérito, procedimento administrativo, e duas das suas características, ele é inquisitório e ele é discricionário, ok? Viram como características do inquérito e discricionariedade, por incrível que pareça, o ser discricionário é uma característica mais cobrada do que o inquisitório, né? Cai bastante também o fato do inquérito ser inquisitório, não tem ampla defesa nem contraditório, mas o ser discricionário tem mais probabilidade, ok? É engraçado, cai demais o artigo 14. Voltando. E questão de número 6, agora a Polícia Civil de Pernambuco, né? Essa prova eu não me lembro porque eu fiz o seguinte, transformei questões que eram de múltipla escolha em questões de certo e errado. Então, por quê? Porque o CESP usa, gente, novamente, um banco de questões. A probabilidade de repetição, se você pega, por exemplo, as provas de delegado dos últimos anos, só em 2016 a 2019, a quantidade de assertivas idênticas
Foi uma coisa absurda. Então, isso também vai acontecer com a nossa prova. E não é necessariamente, olha só, o que cai em delegado só cai em delegado, o que cai em escrivão só cai em escrivão. Não, elas são mescladas para as diversas carreiras, tá? Para os diversos cargos. Então, voltando. Item 6. O inquérito policial é peça prévia e indispensável, o erro está aqui, para a instauração da ação penal pública incondicionada. E aí, gente, olha só, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ou mesmo na hipótese da ação penal privada, pode ou não haver um inquérito policial. Mesmo na ação penal privada, pode acontecer da queixa estar lastreada no inquérito, né? E aí, nesse caso, a vítima tem que requerer a instauração do inquérito policial. Porque quem pode o mais, pode o menos. Quem não pode o mais, não pode o menos. Então, se o crime é de ação penal privada, só a vítima pode provocar o judiciário, a vítima ou seu representante legal, né? Ou, no caso da morte da vítima, os seus sucessores. Então, a mesma coisa acontece para fins de instauração do inquérito. Então, se o Estado não pode deflagrar o processo num crime de ação penal privada sem ter sido provocado pela vítima, o delegado também não pode instaurar o inquérito, ou seja, o Estado não pode iniciar a investigação sem que tenha sido provocado pela vítima. Então, é simples, nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, para que o inquérito seja instaurado, é preciso que haja manifestação da vítima. Representação, essa manifestação da vítima a gente vai chamar de representação se for um crime de ação penal pública condicionada, e se for um crime de ação penal privada, a gente vai chamar de requerimento. Mas, de qualquer forma, o que você tem é inquérito em crime de ação penal pública condicionada, inquérito em crime de ação penal privada, só será instaurado, não pode ser instaurado de ofício, tem que ser instaurado mediante representação ou requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, ok? Então, aqui o que você tem peraí, eu posso ter inquérito num crime de ação penal privada? Perfeitamente. A diferença é que o inquérito necessariamente terá sido provocado, né, pela vítima. Não vigora ali a figura da oficiosidade, como acontece nos crimes de ação penal pública incondicionada. Mas, fato é que, realmente, olha só, o MP pode oferecer denúncia sem inquérito policial? Pode. Agora, o MP não pode oferecer denúncia sem a justa causa. E o que é justa causa? É o lastro ou suporte probatório mínimo, prova da infração e indícios suficientes de autoria, extraídos de peças de informação, que podem ser o inquérito, normalmente são, né? Ou outras peças de informação, como, por exemplo, a vítima compareceu em sede do Ministério Público e forneceu todos os elementos necessários a que a denúncia fosse oferecida. Então, nesse caso, o inquérito é dispensável, né? Então, artigo 12 e artigo 39 consagram a dispensabilidade do inquérito policial. Então, está errada por conta do indispensável. Questão de número 7. O inquérito policial é válido somente se, em seu curso, tiver sido assegurado o contraditório ao indiciado. Também está errado. O inquérito é inquisitivo ou inquisitório. Não tem ampla defesa nem contraditório. Agora, a ausência da ampla defesa na fase de inquérito, e essa é uma das questões mais prováveis na nossa prova, né, tanto PF quanto PRF, uma das questões mais prováveis é o fato de que, veja, advogados têm acesso ao que já está documentado no inquérito policial. O fato de não existir ampla defesa na fase de inquérito não significa que o indiciado não possa ter um advogado. Assistência de advogado é algo que está garantido na Constituição. Então, é perfeitamente possível que o indiciado tenha um advogado. E esse advogado tem a prerrogativa assegurada no Estatuto da OAB de ter acesso ao que já está documentado no inquérito. O inquérito é inquisitivo ou inquisitório e o inquérito é sigiloso. É também uma característica derivada dessa inquisitoriedade do inquérito. Então, essa sigilosidade, o fato do inquérito ser sigiloso, faz com que nós tenhamos a seguinte situação. Olha só, o delegado ele não vai ficar avisando o advogado das diligências que ele vai realizar ou está realizando, mas o advogado tem acesso ao que o delegado já fez. Uma das características do inquérito, então,
é o fato dele ser sigiloso. Isso é garantido no artigo 20 do Código de Processo Penal. E por que o inquérito é sigiloso? Primeiro, para garantir a efetividade da própria investigação. Imagine se o delegado sai por aí contando para todo mundo o que ele vai fazer amanhã. Amanhã ele não vai fazer nada, né? Mas, além disso, também para preservar a figura do próprio investigado. Porque, se nada ficar comprovado contra ele, eu preciso que ele seja devolvido à sociedade, digamos assim, no status quo ante, sem ser prejudicado por aquela investigação, né? E é exatamente por isso que nós vamos pensar, se o sigilo do inquérito tem, dentre das suas finalidades, resguardar a figura do próprio indiciado, ele não pode ser prejudicado por esse direito que ele possui. Então, o advogado tem acesso ao que já está documentado no inquérito policial. Então, o advogado tem acesso ao que o delegado já fez, não o que o delegado vai fazer ou está fazendo, ok? É a súmula vinculante de número 14. Por isso que tem muita chance, é uma súmula vinculante, é uma das questões que a gente pode colocar quase que a mão no fogo, essa questão cai. Sempre que tem prova de inquérito, geralmente essa questão aparece, ok? Voltando. Então, essa está errada por causa do contraditório. Questão de número 8. Considerando que agora é Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2009, prova antiga também, mas de qualquer forma a questão é boa. Considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos, o indivíduo em questão pode ser preso em flagrante delito e, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, deve estar acompanhado de seu advogado ou de um defensor público para assegurar a ampla defesa e o devido processo legal. Novamente, ele pode, olha só, a diferença aqui é a seguinte, veja, não interessa que crime foi, ele foi preso em flagrante ou ele está indo prestar um depoimento na delegacia, ele é indiciado, foi indiciado, enfim, com prisão ou sem prisão, veja, na hora da lavratura do auto, na hora do seu depoimento, o indivíduo pode estar acompanhado por um advogado ou defensor público, mas não é para assegurar o seu direito à ampla defesa e devido processo legal, porque eu não estou na fase processual. Então, a finalidade é preservar, é resguardar as suas garantias fundamentais, dentre elas a assistência de um advogado. Então, é como se houvesse aqui uma defesa preventiva. Então, o indivíduo tem direito à defesa na fase de inquérito? Defesa, sim. Ampla defesa, não. Ok? Então, é simples. Ah, mas Ana, qual é a diferença? A diferença é na hora que o delegado for ouvir uma testemunha, se fosse ampla defesa, ele não ia poder ouvir a testemunha sem avisar o advogado, sem chamar o advogado para participar. Mas não é ampla defesa. O advogado só tem acesso ao que o delegado já fez, não ao que o delegado está ou vai fazer. Ok? Ah, Ana, mas o advogado ele não tem a prerrogativa de acompanhar o depoimento na delegacia? Sim, o depoimento do cliente dele. Não é para ele acompanhar o depoimento das testemunhas ou o que o delegado está fazendo, entendeu? Porque não tem ampla defesa na fase de inquérito policial. Voltando para cá, então, está errada essa questão de número 8. Questão de número 9. E aí diz a questão 9. Fábio, delegado, tendo recebido, a prova da Polícia Federal, 2013, já aumentou um pouquinho. Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima, na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou de imediato inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizada pela Justiça Estadual, foi executada pela Polícia Militar. Olha agora aqui o problema, tá? No decorrer das investigações, conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da aeronáutica para o envio de substância entorpecente para o exterior. Que graça, né? Parece até que a gente está falando de algo atual. O inquérito passou a tramitar na Justiça Federal, que prorrogou por diversas vezes o período de interceptação telefônica. Lembrando, gente, que a interceptação telefônica, quando decretada, ela tem um prazo de 15 dias, que pode ser prorrogado por outros 15 dias. E o entendimento da jurisprudência é de que não são 15 mais 15, são 15 mais 15, mais 15, mais 15, ou seja, é possível prorrogações sucessivas, desde que de 15 em 15 dias, ok?
Então, voltando, com a denúncia na Justiça Federal, as informações colhidas na interceptação foram reproduzidas em um CD, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcritas nos autos. Realmente, a lei de interceptação telefônica, ela indica que nem todas as conversas precisam ser transcritas. Todo o conteúdo do áudio vai ser disponibilizado para a defesa quando do oferecimento da denúncia, mas, na hora dos relatórios policiais, o delegado ele transcreve apenas aquelas conversas de interesse para a investigação, ok? Sem prejuízo de que a defesa, no futuro, quando receba o conteúdo do áudio, indique as outras conversas que quer ver transcritas. Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue o item. Ao instaurar imediatamente o inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da moralidade administrativa. Ana, olha só, por que você está falando de interceptação telefônica lá no conteúdo de processo penal? Isso não está. Sim, no conteúdo de processo penal, não. Só que a questão ela não é especificamente sobre a interceptação telefônica. Aquilo é uma historinha que a questão passa. O SESP tem essa mania. Coloca uma história, depois faz várias perguntas relacionadas, às vezes relacionadas àquele texto e às vezes não tanto. Na verdade, a discussão aqui é, o delegado pode instaurar o inquérito e de imediato sair buscando uma interceptação telefônica? Aliás, ele pode instaurar o inquérito, é isso que eu quero daqui, porque essa é a questão mais provável. Ele pode instaurar o inquérito exclusivamente com base em denúncia anônima? Isso é que nos interessa, tá? Então, aqui, ó, eu achei até que fossem criticar ou trazer alguma coisa à tona acerca da possibilidade da polícia militar acompanhar a interceptação. Mas, veja, a nossa preocupação na questão é o fato de que, com base exclusivamente na denúncia anônima, ele instaurou o inquérito e requereu a interceptação. Gente, ainda que ele não houvesse requerido a interceptação, eu não posso instaurar inquérito policial exclusivamente com base em denúncia anônima. E por que não? Não posso fazer isso porque a Constituição veda o anonimato e existe um crime, que é o crime de denunciação caluniosa. Se essa informação for falsa, eu preciso saber a quem dirigir, não é isso? A quem imputar o crime de denunciação caluniosa praticado. Então, o que você tem é que nós temos aqui uma impossibilidade de inquéritos policiais instaurados exclusivamente com base em denúncia anônima. Ana, mas é possível que o inquérito seja instaurado a partir de uma denúncia anônima? Sim, é possível que a informação chegue de forma anônima ou apócrifa, portanto não assinada, em sede policial, e o delegado de polícia realize diligências na forma do parágrafo 3º do artigo 5º. O artigo 5º ele diz, olha, que o inquérito pode ser instaurado por informação de qualquer pessoa do povo, hipótese na qual o delegado deverá verificar a procedência da informação. Então, na verdade, o que a gente tem é que, se o delegado recebe uma denúncia anônima, lógico que ele lá na frente vai poder instaurar inquérito, depois que ele confirmar a informação recebida, né? Então, primeiro, ele precisa diligenciar, é o que a gente chama de VPI, né? Verificando, então, a procedência da informação recebida e somente depois de confirmada, realizadas essas diligências, é que ele vai instaurar o inquérito e aí, se for o caso, né, no momento oportuno, após esgotadas as vias ordinárias de investigação, buscar medidas mais extremas que violam os direitos fundamentais, como a interceptação telefônica, a busca e apreensão domiciliar. Ele pode representar pela interceptação, pela busca e apreensão? Pode, mas desde que ele já tenha realizado, né, as investigações, as diligências normais de uma investigação e que realmente aquele meio se mostre imprescindível para a continuidade da investigação em questão. Muito bem, então com isso o que a gente tem é que a questão está errada. Por quê? Porque o delegado não podia instaurar o inquérito imediatamente, ok? Então, aqui, ao instaurar o inquérito imediatamente, o delegado agiu corretamente? Não, ele não agiu corretamente. Ele precisava primeiro ter realizado as diligências. Então, essa é uma questão importante, certo? Porque a tendência de cobrança de que não é possível instaurar inquérito com base exclusivamente em denúncia anônima é enorme. Vamos mais uma? Antes da gente fechar essa aula, eu vou fazer
4 aulinhas de 30 minutos, tá? Então, 4 aulas com 2 blocos cada uma. Então, vamos nós, né? 10. Em todas as espécies de ação penal, o inquérito deve ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Não, nós sabemos que quando o crime é de ação penal privada ou quando o crime é de ação penal pública condicionada, é preciso que haja requerimento ou representação do ofendido, ok? Então, somente nos crimes de ação penal pública incondicionada é que o delegado pode instaurar um inquérito de ofício. Na verdade, se o crime é de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar de ofício, ele pode instaurar porque lavrou o auto de prisão em flagrante, ele pode instaurar a requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, ele pode instaurar por notícia de qualquer do povo, ele pode instaurar por requisição do MP. Então, quando eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, várias são as formas de instauração do inquérito. Agora, o que eu espero é a instauração do inquérito de ofício, evidentemente, que é exatamente a figura da oficiosidade do inquérito. Mas quando o crime é de ação penal privada ou pública condicionada, a gente já falou, quem pode o mais pode o menos, quem não pode o mais não pode o menos, ok? Então, tá errada a hipótese. E questão de número 11, a requisição do MP para a instauração do inquérito tem a natureza de ordem. Razão pela qual, é aquilo que nós já falamos, não pode ser descumprida pela autoridade policial, ainda que, no entender desta, seja descabida a investigação. Cuidado! O que eu disse a você foi que o delegado não tem que cumprir requisição quando ela for manifestamente ilegal. Se o Ministério Público entende que ali tem algo a ser apurado, ainda que para o delegado, num primeiro momento, não haja, veja, o delegado tem que cumprir requisição do MP, que é o titular da ação penal e que é, na verdade, aquele que vai conduzir a persecução penal em juízo. Então, o Ministério Público, ele exerce o controle externo sobre a atividade policial, ele é o formador da opinião delicti e é para ele que se direciona a prova da infração, indício suficiente de autoria, eventualmente colhidos na fase de inquérito policial. Então, o que você tem é que delegado tem que cumprir requisição do MP, ok? Então, tá certa essa questão de número 11. Eu vejo você na nossa próxima aula, logo, logo. Beijinho, até lá.